E aí, meu povo? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Dá um joinha aí. Que legal. Estamos todos na primeira aula da mentoria Relacionamentos. Eu preciso dar algumas informações importantes, tá? Então pega papel e caneta, anota tudo que eu vou falar. E nós teremos momentos em que vocês vão poder interagir comigo, mas esse momento vai chegar e quando ele chegar, fique tranquilo, tranquila que eu vou avisar com antecedência, tá bom? Bom, primeira coisa, qual é o público que pode participar dessa mentoria? Solteiros, casados, divorciados, encalhados, viúvos, ou seja, o encalhado vai tirar o pé da lama, o viúvo vai ressuscitar, você vai ver, vai dar certo. O casado não vai separar. Os casais que estão pensando em separação, não aguento mais, eu vou te ensinar estratégias para que você se reconcilie, porque nós precisamos disso. E eu tenho vários exemplos de pessoas que participaram do processo e se reconciliaram. E os solteiros vão para a pista do jeito certo, os divorciados também vão para a pista do jeito certo, com a comunicação emocional que eles precisam para se conectar com a pessoa certa. E aí vem a pergunta, né? Qual é a pessoa certa? Primeiro, a pessoa certa é você. Antes de ser feliz com alguém, você precisa ser feliz só. E esse é um princípio que precisa ser cumprido na fase anterior, porque uma das coisas que acontece quando nós estamos em um relacionamento é que nós temos que continuar vivendo a nossa individualidade. Ah, mas peraí. Não confunda, tá? Individualidade com privacidade. Porque quando você entra em um relacionamento, a privacidade acaba, mas a individualidade permanece. E individualidade exige de você ser feliz, primeiro, sozinho, para depois ser feliz com outra pessoa. Na fase em que nós estamos, nós temos alguns desafios. E você só está pronto para mudar de fase quando você vencer o desafio da fase que você está. Quer ver uma pergunta interessante? Qual é o avô que costuma atrapalhar a educação dos netos? Provavelmente é o avô que não se sentiu pai. E agora, na fase de avô, quer ser pai dos netos para suprir aquela lacuna que do pai que ele não foi dos filhos que ele teve. Ele acaba atravessando na educação dos netos e atrapalhando o processo dos próprios filhos com os seus filhos. Por quê, gente? Porque ele mudou de fase sem ter na fase em que ele estava uma vitória. Você precisa de vitórias. Então, antes de se relacionar com alguém, você precisa ter vitórias sozinho. É por isso que nós temos alguns relacionamentos de namoro, noivado, casamento. Eu vou contar um negócio para vocês não vão acreditar, não. Mas vocês acreditam que tem alguns lugares do mundo que as pessoas não casam, não. Elas juntam, gente. Você consegue acreditar nisso? Tem gente que só junta. Meu Deus do céu, que loucura, né? Mas ainda bem que nós estamos no Brasil e esse comportamento ele não existe aqui. A propósito, é uma brincadeira, mas eu vou te mostrar o quanto que isso vai te fazer mal. Você simplesmente assumir os prazeres de um relacionamento, mas não assumir os compromissos de um relacionamento. E quando eu falo de compromisso, é compromisso na terra, casamento no civil, compromisso no céu, casamento no religioso. É importante. E não tem nada a ver com a crença que você tem, não tem nada a ver com o dinheiro que você tem. A propósito, você está em uma mentoria. E se eu estou aqui como seu mentor, eu não sou o seu coach. Então eu não te faço perguntas, eu te dou respostas. São posições diferentes. Você que já fez algum treinamento comigo e você percebeu que lá eu era o seu coach, aqui é diferente. Aqui eu sou o seu mentor. E o que que é o mentor? O mentor é aquele que chegou onde você quer chegar e tem princípios e valores semelhantes aos seus. Então, em todas as vezes na vida que você for escolher um mentor para estar na sua mesa do conselho, para te dar conselhos, para te dar direção, essa pessoa tem que chegar onde você quer chegar. Ela já chegou lá, mas ela também tem princípios e valores semelhantes, porque a Bíblia diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, andar com pessoas que têm princípios e valores diferentes dos seus vai fazer com que você mude a sua opinião sobre os princípios e valores que você tinha quando você iniciou esse relacionamento. Outra coisa importante é que é muito comum a gente falar algumas frases do tipo: é bem melhor ficar só do que mal acompanhado. Antes só
do que mal acompanhado. Quem já ouviu essa frase ou já falou essa frase, levanta a mão aqui para mim. Deixa eu dar uma olhadinha nas imagens. Fica com a mão erguida, só para eu ver os endemoniados aqui. Brincadeira, não é endemoniado não, fica em paz. É só quem realmente foi enganado, gente. Essa frase é um engano, tá? Todas as vezes que você diz para o seu cérebro assim, ó, antes só do que mal acompanhado, você está dando para o seu cérebro duas possibilidades, certo? Quais são? Pode baixar a mão. Quais são as duas possibilidades? Só ou mal acompanhado. E você esqueceu de dar a melhor opção para o seu cérebro, que é ficar o quê? Bem acompanhado. Então, a nossa mentoria de relacionamento, ela tem um nome. Sabe qual é o nome da nossa mentoria? Anota aí. Mentoria de relacionamento, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Antes bem acompanhado do que só. Esse é o nome da nossa mentoria. Eu não posso, gente, deixar passar um princípio muito poderoso. Palavras têm poder. Eu não sei que tipo de treinamento você já fez comigo, tá? Mas eu recomendo que se você está aqui só, o seu marido não está com você, ou sua esposa não, convide para assistir a aula junto com você. Vocês podem até assistir de computadores diferentes, não tem problema. Mas eu preciso que o casal que já é casal, casado, ou namorado, noivo, mas tem algum relacionamento, já esteja junto na aula também, ok? É para os dois, não é só para um, não. Só que eu não poderia passar essa aula sem deixar claro que palavras têm poder, e têm tanto poder que elas programam a nossa mente. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, ela não se desvia do caminho. Porque, gente, palavras ditas ainda na infância têm muito poder sobre a formação da nossa identidade. Palavras ditas a qualquer momento, pelo processo de repetição, podem programar a nossa mente de forma gradativa a acreditar que aquilo que a gente ouviu de forma repetitiva é uma verdade. E todas as vezes que você dá para o seu cérebro duas opções, o seu cérebro sempre vai escolher a opção que consome menos energia cerebral. Essa é uma programação inicial do cérebro. O cérebro trabalha com a premissa de economizar energia a qualquer custo. Então, entre ficar só e mal acompanhado, ele vai escolher uma das duas. E nenhuma das duas é boa, gente. O ser humano não foi feito para ficar só, muito menos ficar mal acompanhado. Ô, Márcio, mas entre as duas opções, não é melhor ficar só? Sinceramente, entre ficar mal acompanhado e ficar só, é sim melhor ficar só. Só que eu não posso dar essa opção para o meu cérebro. Se você está aqui, é sinal de que você não quer ficar só. Você quer ter alguém. Então, nós precisamos, ó, antes bem acompanhado do que só. Agora, o solteiro vai aprender a selecionar quem é a pessoa certa. O casado vai se transformar na pessoa certa. Ô Márcio, eu estou fazendo essa mentoria porque eu quero transformar meu marido. Deu ruim, deu ruim. É para transformar você. Para de achar que você tem poder para transformar os outros, tá? Vai chegar o momento da mentoria que eu vou te ensinar uma técnica que você contribui com a transformação do outro. Mas se ele não quiser, ele não vai mudar. E eu não posso esperar do outro aquilo que eu sei por causa de um processo que eu passei e o outro não passou. Então nós vamos aprender tudo isso. A mentoria é para solteiros, casados, divorciados, encalhados, viúvos. Você existe como pessoa, essa mentoria é para você. O ser humano não foi feito para ficar só. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Isso é a palavra de Deus. Não gostou do que eu falei? Vai reclamar com Deus. Agora tem um detalhe. Um dia eu estava dando um treinamento, a menina virou para mim e falou assim: ô Márcio, mas Deus não falou isso para a mulher. Deus falou isso para Adão. Meu Deus do céu, a interpretação de textos, né, gente? Se Deus falou para Adão que não é bom que ele viva só e ele fez uma mulher, a mulher já nasceu para não ficar só. E quem ficou só no mundo alguns dias foi Adão. A mulher nunca ficou só. Ou nenhum dos dois foi feito para ficar só. Mas por que às vezes a gente quer ficar só? E quando eu digo só, é a solidão, tá? Porque solitude tem mais a ver com individualidade. Anota aí. Solitude tem muito a ver com individualidade. Solitude é querer ficar sozinho em alguns momentos. Vem cá. Tem coisa que você faz que você não quer fazer com ninguém. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu faço que é dormir na hora do almoço. Eu quero dormir sozinho, gente, na hora do almoço. Eu gosto de dormir na hora do almoço. Eu costumo dizer que dormir à noite é para os inteligentes.
que é o processo de memorização é consolidado, e dormir na hora do almoço é para os ricos. Mas não é rico de dinheiro, não. Oh, deixa ser besta. É rico de possibilidades. Acreditou que era possível dormir na hora do almoço, fez escolhas ao longo da vida para dormir na hora do almoço. Se você não acreditou que era possível dormir na hora do almoço, você não fez escolhas ao longo da vida, nem profissionais, para ter um momento para dormir na hora do almoço. Porque o cérebro é programado para economizar energia a qualquer custo. Ele trabalha com as possibilidades que você dá para ele. E das possibilidades que você entrega para ele, ele considera sempre como a melhor aquela que consome menos energia. Então, não existe a possibilidade de você ficar só. E só é solidão, não é solitude. Você já escreveu que solitude é o mesmo que individualidade. E solidão? Na outra linha, escreva solidão, dois pontos. Não é ausência de pessoas, vírgula, mas ausência de intimidade. Você acabou de escrever no seu caderno que solidão não é ausência de pessoas, mas ausência de intimidade. Não é não ter ninguém, é não ter intimidade com ninguém. É mesmo conhecendo muitas pessoas, não ter profundidade de intimidade nos relacionamentos. Por quê? Uma pessoa ferida, ela tem medo de ser ferida novamente. O que é medo? Medo é uma tentativa irracional e lógica do cérebro te proteger de algo que você já viveu ou experimentou, e quando viveu ou experimentou, se sentiu inseguro. O cérebro produz medo para impedir que você viva novamente aquela experiência. Se um dia você teve medo da água, é bem provável que hoje você tenha medo de nadar, medo de entrar num rio, num mar, numa piscina. Se você teve medo, e nem todo mundo que teve medo teve essa situação, ok? Mas pode ter acontecido. Se você teve um dia medo numa experiência que você viveu com a altura, seu cérebro está te protegendo disso para que você não viva novamente aquela experiência. Ele coloca medo. Eu me lembro que eu cresci num ambiente onde a minha mãe dizia: não sobe naquela árvore porque você vai escorregar, cair no chão, quebrar o pescoço e morrer. Por que a minha mãe dizia isso? Porque a árvore que eu queria subir era uma jaca. Não sei se você já viu um pé de jaca, mas os galhos são grossos, é difícil de subir. E como a minha mãe não podia estar do meu lado o dia todo, e ela sabendo que eu tenho déficit de atenção, hiperatividade e impulsivo, difícil de ser controlado quando era criança, até como adulto também, significa que ela, para me impedir de ir para a árvore, ela me deu uma experiência, me fez observar, perceber que aquilo era perigoso. Eu me sentia inseguro só de imaginar subir na árvore. Conclusão, desenvolvi medo de altura. Já venci esse medo, mas antes esse medo me paralisava. O medo é uma tentativa de impedir você de viver uma experiência que você já viveu ou experimentou e quando viveu se sentiu inseguro. Nós somos feridos em relacionamentos de intimidade. Uma vez ferido no relacionamento de intimidade, seu cérebro, se aquilo não foi resolvido emocionalmente dentro de você, ele tenta impedir você de se aproximar de outras pessoas. Aí você começa a viver a sua solitude? Não. Você começa a viver a sua solidão. Não é que você não tem ninguém, mas não tem intimidade com ninguém. Por quê? O medo de ser ferido novamente nos relacionamentos de intimidade. A propósito, quem te fere não é um estranho. Quem te fere é aquela pessoa que você deu intimidade. Por isso que você não pode dar intimidade para qualquer pessoa. E cada relacionamento tem um nível de intimidade específico e nós vamos falar sobre isso. Os níveis, dentro da mentoria, você vai aprender sobre os níveis de intimidade. Pode ser que você descubra que você jamais deveria ter dado intimidade para a pessoa que você convidou para dormir com você e casou com você. A gente chama isso de julgo desigual. Talvez mamãe te alertou sobre isso, papai te alertou sobre isso, mas você insistiu em acreditar na maior falácia dos relacionamentos, que é acreditar que quando casar, ele, ela vai melhorar. Tem muita gente que acreditou nisso. E a gente não precisa entrar nesse assunto, que se você casou, você sabe, né, que melhorou não, melhorou não, melhorou não. Então você que ainda é solteiro, anota aí. Quando casar, vai melhorar não. Pode escrever.
Ô, Márcio, mas eu quero que melhore. Sim, mas não vai melhorar porque você quer. Vai melhorar porque a pessoa está disposta a passar pelo processo. Vocês entenderam, gente? É porque a pessoa está namorando e fala assim: não, mas ó, ele é um bom menino, ó, ele lê a Bíblia, ele canta os corinhos da igreja, ele vai para a igreja comigo, mas ele não aceitou Jesus plenamente, uma decisão dele intencional. Quando ele casar com você, ele para de ir para a igreja, mulher. Por quê? Porque ele está na fase de conquista. Aí depois que casa, não melhora. E quando eu falo ele, entendam ela também, tá? Pode melhorar? Claro que pode, mas não significa que vai. Então, se está namorando, veja a disposição dele de mudar enquanto está se relacionando. É por isso que é namoro, gente. Namoro foi feito para acabar. Ou acaba porque não deveria ter começado, ou acaba porque se transformou em casamento. Pode anotar essa frase aí. Namoro tem que acabar. Acaba porque casou ou acaba porque não deveria ter começado. Agora, se eu preciso programar a minha mente antes bem acompanhado do que só, significa que eu não quero ficar só, mas tem muita gente que resiste a um treinamento como esse porque estão machucadas. O que que aconteceu? Anota aí. Somos feridos onde não somos compreendidos. Até aqui você já entendeu que nós somos feridos nos relacionamentos de intimidade. E a gente está falando de relacionamento. Por isso que Deus é perfeito, né, gente? Amar é um mandamento divino, ter intimidade é uma escolha humana. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que amar o próximo. Não tem que levar para casa. Eu não tenho que ter intimidade com todos eles. Eu escolho quem eu vou dar intimidade, até porque intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem suas emoções. Não dê essa chave para qualquer pessoa. E aí eu fiz um passo a passo que eu quero apresentar para vocês. Um passo a passo bem interessante. Eu fiz algumas anotações para não esquecer. Toda aula eu vou rever as minhas anotações, eu vou olhar o que eu vi na aula passada e a gente vai caminhar junto durante muito tempo, tá? Então, nós temos um cronograma de aula. As aulas vão ficar sempre gravadas para vocês acessarem durante 12 meses, mas esquece o cronograma. Quando não puder estar presente ao vivo, assista a reprise, mas não deixe de assistir uma aula. Não vá para a terceira aula sem ter assistido a primeira e a segunda. Não vá para a quinta sem ter assistido as anteriores. Essa é uma coisa muito importante. Por isso que nós temos aulas a cada 15 dias. Perder uma dá tempo de você assistir. É uma questão de prioridade. Deixa eu colocar aqui a tela do meu iPad. Perfeito. E aí a gente entra em um assunto que é o que, que seria a construção de um relacionamento. Quem está na tela aqui aparecendo, dá um joinha para mim se está aparecendo, por favor. Cristiane, Dória, está aparecendo na tela branca? Onde eu estou escrevendo? Cristiane, dá um joinha, se sim. Dá joinha com a mão assim mesmo. Perfeito. Ótimo, porque eu estou vendo a sua imagem aqui, porque está pequenininho para mim, só estou vendo a sua. Um relacionamento, ele é construído com base em três pilares. O dia que eu entendi isso, gente, eu achei fantástico. Número um, admiração. Primeira coisa, você tem que admirar alguém. Quando você olha para alguém e diz, meu Deus, tem alguma coisa nessa pessoa que chamou a sua atenção. Sério? Mas foi o corpo da pessoa? Não. Se foi o corpo, nós temos um pequeno problema, tá? Porque aí você pulou para o item 2. Vamos colocar o item 2? Eu vou colocar já os três itens aqui, ó. Desejo. Terceiro, respeito. Um relacionamento precisa de admiração, desejo e respeito. Nessa sequência, primeiro você olha para alguém e tem o quê? Admiração. Depois que você admira, você passa a ter o quê? Desejo. Depois que você começa a se relacionar, você passa a ter o quê? Respeito. Ô, Márcio, mas eu não casei, eu posso ter desejo? Uai, se você é um ser humano
e hormonalmente você está equilibrado, não tem como não sentir desejo, gente. É da natureza humana. É ou não é? Só que você não concretiza o seu desejo porque você ainda não casou. Mas, Márcio, eu não posso concretizar o meu desejo? Ou, olha para mim. Sexo é transferência de emoções. Você sabia disso? E todas as vezes que você se relaciona sexualmente, você se conecta emocionalmente com a pessoa. Você carrega, em outras palavras, as emoções das pessoas que você se relacionou sexualmente. Sem falar que você guarda nas suas memórias os relacionamentos sexuais anteriores e inconscientemente ou conscientemente você compara o que você tem com aquilo que você teve. E aí você nunca vai conseguir se sentir satisfeito com o que tem, porque você sempre vai lembrar de algo diferente do seu passado. Porque a maior fonte de infelicidade que há no ser humano é a capacidade dele em fazer comparações. Outra coisa importante sobre esse assunto, que eu nem ia entrar nesse assunto, mas acho que vale a pena, é sobre a pornografia. E nós vamos falar sobre isso no momento certo. Márcio, eu nunca me relacionei sexualmente, só a minha esposa, só meu marido, foi meu primeiro namorado, minha primeira namorada, então eu não tenho nada para comparar, né? Mas se você acessa a pornografia, você vai perceber que a pornografia apresenta mulheres e homens que nunca envelhecem, já percebeu? Tudo durinho, gente, tudo bonitinho, 6% de gordura. E cada malabarismo é ou não é? Graças a Deus você não entendeu, né? Você nunca viu. Oh, glória a Deus, igreja, povo santo. Dá um high five na pessoa do lado e fala assim: aqui é santidade. Vai, fala. Aqui é só santidade. Aqui não tem ninguém pensando coisa errada, não. Pelo amor de Deus. Aí você começa a ver a pornografia. Daqui a pouco a sua esposa, o seu marido, 10, 20, 30 anos depois, fisicamente está envelhecendo. Seu cérebro compara aquele que está envelhecendo com você com aquelas imagens da pornografia que nunca envelhece. Se você não vê pornografia e é um homem de uma única mulher, uma mulher de um único homem, a mulher que você casou, o homem que você casou, vai ter sempre na sua imagem, na sua mente, a imagem da menina que ela foi quando você viu ela pela primeira vez. Vai ser eternamente jovem. Desde que você não crie parâmetros para fazer o quê? Comparações. Então, sexo antes do casamento ajuda você a fazer comparações e destruir o seu relacionamento. Pornografia ajuda você a comparar o que você tem com aquilo que você viu na internet. Isso vai te atrapalhar. Nós precisamos corrigir tudo isso. Mas como corrigir tudo isso num ambiente onde as pessoas não podem se expor? Porque não faz sentido ficar se expondo, né, gente? Aqui nós vamos fazer de um jeito que você não precisa se expor. Fique em paz. Jamais eu vou pegar um erro seu, eu vou sair expondo até para o seu cônjuge, ok? E depois que você resolver aquilo que precisa ser resolvido, tá tudo em paz. Se você sentir paz de compartilhar com a pessoa que você ama, você vai compartilhar. A gente está numa mentoria, gente, para mudar. Não é só vocês, não. Os filhos dos filhos, a próxima geração vai ser diferente. Seus filhos não vão passar pelo que vocês passaram para saber o que vocês sabem. Não vão sofrer o que vocês sofreram para ter a experiência que vocês têm. Um relacionamento, ele começa com admiração. E admiração envolve, meus queridos, capacidade. Nós vamos falar sobre isso. E envolve definição de papéis. Quando é que a gente perde a admiração em alguém? Quando a gente percebe que aquela capacidade que a gente achou que aquela pessoa tinha, não tem. É um embuste, era uma falácia. Meu Deus, eu achei que ele era bom nisso. Eu achei que ele era bom naquilo. Eu achei que ele. Gente, quando eu falo ele, vocês entendem que eu tô falando ele e ela? Serve para os dois, né? Eu achava que ela era inteligente, eu achava que ela era. Se cuida, né? Como é que fala? Gente, como é que é o termo que fala? Meu Deus do céu. Cássia, fala aí, ativa seu áudio. Só ativar aí. Oi? Pode Ouvindo? falar. Autocuidado. É Peraí que eu isso não que tô te você quer ouvindo. falar? Pode falar agora. Autocuidado, é isso? Como? Autocuidado? Mas é outro nome. Quando a pessoa se cuida, faz aquela decoração de rosto lá, maquiagem, como é que chama? Maquiagem mesmo. Não, mas
Tem uma outra palavra que a gente usa para dizer. Eu achava que fulano era, que fulana era. Ó, Israel Ai, não sabe. lembro. Israel, fala, Israel, ativa aí. Faltou a palavra. Vaidoso, zeloso. Isso, pronto, essa é a palavra. Pronto, obrigado. Obrigado, Israel. Aí você encontra alguém e fala: Meu Deus, eu acho que fulana é vaidosa, ela se cuida, ela não é que gasta dinheiro, mas com o dinheiro que tem, se veste bem, se cuida, tal, não sei o quê. É uma capacidade que eu identifiquei. Isso me leva a admirar essa pessoa. Mas depois eu percebo que não é assim, gente. Eu perco o quê? A admiração. Só que é o seguinte: o primeiro passo de um relacionamento, olha aqui na tela, não era a admiração? Se eu perder a admiração, porque aquela capacidade que eu enxerguei verdadeiramente não existe, eu perco o item 2, que é o quê? O desejo. Estão ligando, gente? Ô Márcio, eu perdi o desejo pelo meu marido. Não, você não perdeu o desejo pelo seu marido. Você perdeu a admiração pelo seu marido primeiro. E isso, ou pela sua esposa. E por que, gente? Ou porque a capacidade que parecia que ele tinha, ele provou que não tem, ela provou que não tem, não era bem o que você pensava, ou nós temos um problema na inversão de quê? Olha aqui. Inversão de papéis. Espera aí, Márcio. Então existem papéis em um relacionamento? Diz aí para mim. Sim. Existem papéis específicos para os homens e um papel específico para as mulheres. Se você inverter esses papéis, nós vamos ter uma família desajustada emocionalmente. E o que que vem de uma família desajustada? Filhos desajustados emocionalmente. Terceiro, aí vem o quê? O respeito. Quando eu falo de desejo, aí a gente está falando de sexual mesmo, tá? Lembrando que você pode ter desejo sexual. Você é ser humano. Ô Márcio, eu não queria ter desejo sexual. Então vai ter que fazer uma castração química sua. Não tem jeito. Só que você precisa controlar o seu desejo, beleza? Eu tô namorando, eu preciso controlar o meu desejo. Controlar no sentido de não posso ir além, não posso dar o passo que eu não estou preparado para assumir o compromisso. É mais ou menos isso, nós vamos entrar nesse nível aí. Aí vem o respeito. O respeito, gente, tem a ver com algumas características. Anota aí. O respeito está relacionado a reconhecer que o outro lado tem o quê? Limitações e inabilidades. Quando falta respeito, é que o relacionamento fica o quê? Abusivo. Já ouviu falar? As pessoas falam assim: eu estou em um relacionamento abusivo. Faltou respeito. Você deixou de entender que aquela pessoa do seu lado não é capaz de fazer do seu jeito. E você queria que ela fizesse do seu jeito. Por exemplo, nós temos uma avaliação de identidade, nem todo mundo aqui fez essa avaliação de identidade, nem é pré-requisito, tá? Para fazer a mentoria de relacionamento. Mas nessa avaliação de identidade, nós temos um perfil comportamental que é o dominante. Então, se você é uma mulher que tem como perfil comportamental suas principais habilidades no grupo da dominância, você costuma olhar para o seu marido e achar que ele é lento demais. Mas às vezes ele é lento mesmo, mas há outras vezes pode ser que você que seja rápida demais. Então, às vezes o seu marido é lento por alguma característica que nós vamos tratar aqui, mas às vezes ele não é lento. É você que acha que ele é lento porque você é rápida demais. É muito comum mulheres que têm um perfil comportamental dominante acharem que o marido é lento demais. E aí faltam com o respeito, humilham com palavras, perdeu o respeito, acabou o relacionamento. Aí a gente entra em um relacionamento abusivo. E o que é o amor? Hã? Porque eu falo e repito, amor não é um sentimento, amor é decisão. Só que qual é a fórmula do amor? Ana Luísa, cadê meu amigo Rodrigo? Ah, ele tá do lado. Bota o rostinho aí, Rodrigo. Rodrigo nem me manda oi no WhatsApp mais. Rodrigo, quando você me mandar oi no WhatsApp, bota aí no ouvido. Ô, Rodrigo, você fica tanto tempo sem mandar oi no WhatsApp pra mim, que próxima vez que você mandar oi no WhatsApp, eu vou demorar 2 dias pra te responder, tá bom?
para aprender. Ele ouviu? Ótimo. Então manda ele sentar agora, que ele é obediente. Senta, Rodrigo, senta. Direto de BH, hein, gente? Qual a fórmula do amor? Meu Deus do céu. Amor não é sentimento. Amor é decisão. É. Ó, fórmula do amor. Mais dois, mais três. Admiração, hein? Desejo, respeito. Perdeu a admiração, perde o desejo. Não tem respeito, não. Perdeu o respeito, perde o desejo? Perde, perde. Eu preciso dos três. Agora, esse respeito, ele está relacionado às limitações que o outro tem, que a outra parte tem, e às inabilidades. Lembra que você escreveu aí? Somos feridos onde nós não somos compreendidos. Confere, gente. E onde é que nós não somos compreendidos? Em nossas limitações e nossas inabilidades. É na inabilidade do outro que você o acusa. É na limitação do outro que você o acusa. Mas provavelmente a acusação que você faz ao outro, naquilo que ele não é bom, provavelmente você é bom. Você é boa. Mas você acaba perdendo o respeito. E aí nós entramos em um relacionamento abusivo. Então, amor é admiração, desejo e respeito. Anota uma outra coisa importante, que a gente tem que deixar bem claro nessa primeira aula. E é uma construção, tá, gente? Não se preocupe com quantas horas nós temos, quantos minutos nós temos em cada aula. Se preocupe com o conteúdo, tá? Tem aulas que são longas, tem aulas que são curtas. Essa aqui nós já estamos a 31 minutos na aula. Anota aí uma frase que eu preparei. Individualidade é requisito primordial para conviver bem com as pessoas. Individualidade é requisito primordial para conviver bem com as pessoas. Você precisa continuar sendo você para ser feliz com pessoas. Você vai perceber que ao longo do nosso treinamento, as dicas que você vai receber vai te ajudar no relacionamento amoroso, mas vai te ajudar também nos relacionamentos com pessoas. Porque tem dicas que servem especificamente para relacionamento amoroso, mas tem dicas que servem para todo e qualquer tipo de relacionamento, pai, mãe e filho, né? Você com seus pais, você com seus filhos, com os amigos, com o chefe, colega de trabalho. Você vai perceber que nós somos seres relacionais e funcionamos emocionalmente com base nos mesmos estímulos. E se recebermos os mesmos estímulos, teremos quase que as mesmas respostas, porque somos criados na mesma fábrica. Somos filhos do mesmo Criador. Nosso cérebro funciona muito parecido. É essa a nossa proposta. E eu quero que você guarde da aula de hoje que amor é admiração, desejo e respeito. Se você perdeu o desejo pelo seu marido, pela sua esposa, você perdeu primeiro a admiração. Ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes também perder o seu amor próprio. Por quê? A Bíblia diz amar o próximo como eu me amo. Se eu não amo você mais, eu já deixei de me amar lá no passado. Ninguém perde o amor pelo outro sem antes perder o amor por si próprio. Essa é a nossa primeira aula. Fica com esse conteúdo. Você vai receber todas as informações por e-mail para acessar a reprise, para saber onde fica a plataforma, para acessar todo esse conteúdo. E nós nos vemos na nossa segunda aula, que já tem data marcada. Fica ligado no seu e-mail. A gente se vê. Tá só começando. Beijo no coração. Você tem um mentor. Tchau! Bom te ver aqui, Fred. Que legal. Tô vendo algumas. Bárbara, que legal que você está aqui. A Isabel.
Christian, que legal. Bom te ver de novo, viu, Christian? Gente, não dá pra falar o nome de todo mundo. Cássia a gente já falou, Israel também, tem um monte de gente conhecida aqui. Pessoas da minha mentoria Igor estão aqui também, que legal. Beijo, gente. Tô indo. Fui.